f a menos 1 de y é igual a x. Ou seja, eu tenho que exibir quem é este y. Ora, esta relação que está aqui já nos diz quem é esse y. Por quê? Se esse y existe e satisfaz essa condição, pela definição da inversa, eu sei que o y tem que ser necessariamente igual ao f de x. Ou seja, qualquer que seja o x no contradomínio da f a menos 1, eu encontro esse y no domínio calculando a f em x. Esse y, que é o f de x, em particular, ele é tal que a f a menos 1 do y me dá o x. Ou seja, é verdade que para todo x no contradomínio da inversa, eu encontro um y no seu domínio, onde f a menos 1 de y é x. Ou seja, mostramos com isso que f a menos 1 é sobrejetiva. Bom, se f é injetiva e sobrejetiva, nós concluímos então que f... Aliás, se f a menos 1 é injetiva que foi o que mostramos anteriormente, e sobrejetiva, que é o que mostramos agora, ou seja, f a menos 1 injetiva e sobrejetiva, nos garante, por definição, que f a menos 1 ela é bijetiva. Ou seja, a inversa também é uma bijeção. Vimos então que f a menos 1 de y em x é bijeção. Ou seja, x ele é a imagem da f a menos 1. Podemos então sintetizar o que está dito aqui, observando que se f de xy era uma bijeção, então a inversa, sendo uma função de y em x, isso nos dá que a imagem da f a menos 1 ela é o domínio da f. E o domínio da f a menos 1 é a imagem da f. Uma relação que sempre vai ser satisfeita para a f a menos 1 e a f. Como uma última observação sobre a função inversa, eu gostaria de analisar essas duas relações que eu vou escrever aqui. Bom, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, essas funções que eu estou escrevendo aqui, I, D, Y, quer dizer, a identidade em Y, é a função que vai de y em y e associa ao elemento y ele mesmo. Por isso que o nome é identidade. Analogamente, temos também a identidade em x. Definida dessa forma. O que está sendo dito, então, nessa condição, é que se tomarmos a composta f a menos 1 aplicada em y, o resultado é y, e f a menos 1 aplicado, f a menos 1, desculpa, composta com f em x, é x. Basicamente, são essas duas relações que nós queremos provar. Lembrando que estamos supondo f uma função de x em y,
E a f a menos 1, a sua inversa, uma função de y em x. F e f a menos 1, como já vimos, funções bijetivas. Ou seja, para mostrar essas duas condições, nós usamos a definição de função inversa. Ou seja, a definição de função inversa como uma função de y grande em x grande, tal que f a menos 1 de y é x se e somente se f de x for igual a y. Com essa definição, nós temos o seguinte. F composta com f a menos 1 calculado em y é o f do f a menos 1 de y. Por definição, f a menos 1 de y é x, ou seja, isso me dá f de x, mais f de x é y, ou seja, f composta com f a menos 1 em y é y. Como isso vale para todo y, a gente chegou à conclusão que f a menos 1 é a identidade em y. Analogamente, f a menos 1 composta com a f em x, por definição, é o f a menos 1 calculado em f de x. Mas f de x é y. Então, isso resulta em f a menos 1 de y. Mas f a menos 1 de y é x, então eu posso escrever isso como sendo x. Ou seja, f a menos 1 composta com f calculada em x é x. Como isso vale para todo x em x grande, nós obtemos que f a menos 1 composta com f é a identidade em x. Bom, isso completa a definição e o estudo de algumas propriedades da função inversa. Então, vamos fazer um resumo do que nós vimos sobre esse conceito de função inversa, que é o seguinte. Dada uma função f de x em y, se ela é bijetiva, podemos definir uma função f a menos 1, tendo por domínio o conjunto y, que é a imagem da f, e por imagem da f a menos 1, o conjunto x, que é o domínio da f. E vimos que f a menos 1 também era uma função objetiva, cuja definição era dada por essa lei. Dado um y, f a menos 1 de y é um elemento x, onde esse x satisfaz a condição de f de x ser igual a y, ou seja, f a menos 1 de y é x, c e somente c, f de x é y. Como consequência dessas definições, a gente viu que f composta com a f a menos 1 era a identidade de y, e f a menos 1 composta com a f era a identidade em x. Vamos analisar agora um problema, um exemplo, na verdade, mas que é o problema de, dado uma função f de x, obter a inversa.
Ou seja, a partir de uma f de x bijetiva, como eu obtenho a lei que define a f a menos 1 de x? Então, considere esse exemplo. F de x igual a x mais 4. Aqui vemos o seguinte. O domínio da função f é o conjunto dos reais.